Irmãos, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria em memória dele. Então hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e celebrando a ceia do Senhor, irmãos, nós precisamos entender o que representa a ceia do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a ceia do Senhor é um memorial, irmãos. É um memorial. Jesus, ele instituiu a ceia como um memorial eterno. Ele nos chama para lembrar dele, da sua morte, do seu sacrifício e do seu amor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus institui a ceia, é para que eu e vocês, irmãos, nós pudéssemos lembrar de tudo aquilo que ele viveu, para que eu e vocês pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então o Senhor institui a ceia para que nós possamos lembrar, irmãos, do sacrifício, de toda a dor, de toda a caminhada que o Senhor passou, para que eu e vocês, meus irmãos, pudéssemos ser feitos filhos de Deus, considerados e chamados filhos de Deus. O nosso Todo-Poderoso, Deus de Israel, se fez carne e mandou seu Filho, Cristo Jesus, para que fosse feita justiça, para que eu e vocês, para que nós, irmãos, pudéssemos ser chamados filhos. Então é esse o memorial que o Senhor faz questão que nós relembremos no momento de Santa Ceia. Todo o sacrifício, todo o sangue derramado. Nós não fomos comprados, irmão, por qualquer preço. Nós fomos comprados a um preço de sangue. O Cordeiro Imaculado, que nos livrou, que nos limpou, que nos purificou, que nos dá vida e vida em abundância, irmãos. Então nós precisamos relembrar, como um memorial, aquilo que o Senhor fez por nós. Precisamos relembrar do sacrifício, da morte, toda a tortura que o nosso Senhor passou, para que nós pudéssemos, irmãos, ter vida eterna. O Senhor fala lá em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu a Ele seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos lembrar, irmãos. Então eu quero dizer para vocês que esse momento de Santa Ceia não é um ritual qualquer vazio, não. É a renovação da nossa aliança com Jesus. É como se nós estivéssemos lembrando, aquilo que Ele fez por nós, renovando a nossa aliança com o Pai. Nós precisamos entender. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, lá, no verso 26, vamos ler o que diz. 1 Coríntios 11, 26. Porque ser e comerem neste pão e beberem neste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos entender: a ceia do Senhor é uma ordenança. Nós precisamos entender. Quando nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no verso 11, a partir do verso 24, a palavra do Senhor fala: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Quando o Pai está falando para nós, façam, Ele está nos dando uma ordem. Então Ele está dizendo: ei, eu não vou estar aqui mais, mas todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim, façam para relembrar tudo aquilo que eu passei. Então, a Santa Ceia, irmãos, ela é uma ordenança, é uma ordem que o Senhor deixou para nós cumprirmos, para que nós não esqueçamos aquilo que Ele fez por nós. Então nós vamos ter que estar sempre relembrando aquilo que Deus fez por nós. Outro tema que nós precisamos entender agora, o ponto 2, que diz assim, que a Santa Ceia é um momento de reflexão. Então, irmãos, antes de eu e você, de nós participarmos da ceia do Senhor, nós vamos ter que fazer uma autoanálise da nossa vida.
nós vamos ter que fazer uma autoanálise de como está o nosso coração. A palavra do Senhor nos ensina que o nosso coração é enganoso. O homem vai muitos planos, mas a resposta sempre vem da boca de Deus. Então você vai precisar consultar o seu coração. Todas as vezes que você vier para cá, para tomar a ceia do Senhor, você vai precisar analisar a sua vida, analisar o seu comportamento. Se há pecados que você tem cometido, que não estão sendo confessados, você precisa rever a sua conduta. Você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa se alinhar com Deus. Esse momento é um momento de reflexão, onde a igreja vai parar num momento único antes de ceiar, e comer do pão e tomar do cálice, faça uma reflexão. Pai, onde eu estou errando? Pai, se há algo de ruim em mim, me mostra, som do meu coração. Muitas vezes nós estamos insistindo, irmãos, em algo que o Senhor já pediu para nós deixarmos de lado. Muitas vezes o pecado, ele quer nos consumir. O pecado, ele quer nos destruir. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu sei que há algo importante em mim e há algo importante dentro de você. Por isso o inimigo te força tanto. Por isso o inimigo te pressiona tanto. Por isso o inimigo te aperta tanto. Por isso o inimigo te forja tanto. Mas eu quero te dar uma palavra de conforto, que aquele que é forjado no deserto, ele não se desobedece, ele não se envaidece no palácio. Então muitas vezes o inimigo vai te apertar, ele vai te colocar a espada, o punhal, para que você faça algo, mas o Senhor está contigo. O braço forte do Senhor está sobre a nossa casa. Nós precisamos discernir, irmãos. Nós precisamos resistir. A palavra de Deus diz que nós precisamos resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. E quando fala resistir, irmãos, é quando a tentação passa por nós. Nós dissemos não, hoje não. Eu sirvo um Deus verdadeiro, eu sirvo um Deus fiel, e vence o pecado. Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi tentado e suportou. Então nós precisamos suportar por amor a Ele, pelo amor que Ele tem por nós. Nós precisamos resistir, irmãos. A renúncia é grande, é dolorosa, mas é o preço que nós temos que pagar para ter uma vida com Ele, para ter uma vida junto com o Pai, irmãos. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos, dia após dia, ter as nossas vidas renovadas em Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim são aqueles, irmãos, que esperam em Deus. Então você está esperando em quê? Você está esperando o seu salário cair? Você está esperando sair um remédio novo para poder curar a sua mãe, a sua tia, a sua prima que está doente? Ei, o Senhor levou consigo todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas iniquidades foram com Ele na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós não fomos curados, nós já fomos sarados. Não há nada que eu e você possa fazer que vai anular o que Ele já fez por nós há mais de 2000 anos atrás. Então, quando o inimigo entrar pela porta, você vai declarar: aqui na minha casa não. Quando seu marido tentar fazer algo que não te agrada, você vai declarar: está amarrado no nome de Jesus. Você precisa declarar na vida do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa: Pai, com a minha mão eu não consigo, mas o Senhor vai fazer. E o Senhor faz, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele tem em nós. Mas o problema é que você vem para a igreja e fica distraído. A palavra de Deus em Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho dele e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente. Aonde você está deixando essa semente cair, irmão?
no meio das pedras, está caindo na terra seca. A semente lançada no seu coração está caindo aonde? Se ela cai na terra fértil, na terra produtiva, ela vai germinar, ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Mas você precisa entender que se o herdeiro for menino em nada, ele se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, você receber a palavra e não tomar essa palavra para si, e não degustar aquilo que Deus está te entregando, é como se você fosse uma criança que não está entendendo o que o pai está te entregando. E assim muitos perecem em meio a um lugar de fartura. Muitos podem estar num lugar de riqueza, de fartura, mas estão perecendo, porque a semente está caindo num lugar onde não vai produzir. Faça da sua mente, irmão, do seu coração, um solo fértil para receber a palavra de Deus. Aí cultive a palavra de Deus para que você receba essa palavra, e essa palavra te transforme verdadeiramente. Verdadeiramente. Nós precisamos ir até o Pai, confessar os nossos pecados diários, irmãos. Confessar os nossos pecados, nos arrepender, irmãos, nos arrepender. Nós precisamos fazer essa autoanálise e nos arrepender. Nós precisamos fazer uma análise, irmãos. Se nós estamos em paz com Deus, você tem paz com Deus? Você está em paz com seus irmãos aqui na igreja? Tem alguma confusão? Tem alguma palavra contrária? Tem alguma coisa que precisa resolver? Esse é o momento, irmãos. Esse é o momento de resolver. Essa autoanálise é para isso, para se alinhar com Deus, se alinhar com o Pai. Essa mesa não é a mesa da condenação, essa mesa é a mesa da reconciliação. É a mesa da reconciliação. Mas você vai precisar se alinhar e vai precisar consertar aquilo que está errado. Você vai alinhar e vai consertar. E aquilo que você não dá conta de consertar, você vai dizer: Pai, organiza dentro de mim o que eu não consigo organizar. Organiza minha mente, organiza o meu coração, organiza, Pai, para me caminhar com o Senhor. Organiza minhas finanças, Senhor. Organiza minha casa. Organiza a vida da minha família, Senhor. Traga os meus filhos para a igreja, para ter comunhão com os irmãos, com o Senhor. Fala com o Pai. Fala com o Senhor. Abra um caminho de oração, irmãos. Você está pedindo oração para o irmão, e Deus está esperando de você que você seja resposta de oração para outras pessoas. Tem gente que liga: pastor, ora por mim. Claro, o pastor vai orar, mas você já podia estar orando também e orando pelos outros. É para esse lugar que Deus está chamando a igreja. No Velho Testamento, irmãos, o sacerdote precisava entrar lá dentro, o Santo dos Santos, para falar com Deus. Hoje o nosso relacionamento é direto com o Pai. Hoje nós não precisamos. Hoje nós podemos estabelecer uma conexão com Ele. Uma conexão direta com o Pai. É isso, irmãos. Aquilo que eu não consigo entender, quando eu entro naquele lugar, Mateus 6,6, eu vou compreender, porque Deus vai me dar sabedoria no secreto e vai me recompensar. Irmãos, quando eu sinto que eu estou precisando ir para o quarto secreto, eu sinto que eu preciso estar mais com Deus. O Espírito de Deus, ele nos incomoda, irmãos. A tentação, ela é diária, ela nos consome. Se nós dermos espaço, irmãos, nós vamos ser consumidos, tragados pelo maligno. Nós vamos ser tragados pelo maligno. Não pense que é só você. Todos sentem essa tentação. Todos são incomodados pelo diabo. Se o diabo está te incomodando, irmão, é porque tem algo valioso dentro de você. Tem algo precioso guardado dentro de você, e ele quer impedir que isso seja liberado. Eu já falei isso aqui na igreja, mas pode ser novo para alguém. Existia um homem chamado endemoniado Gadareno. Esse homem, ele vivia nos sepulcros, ele vivia acorrentado.
Então, se o inimigo está te perturbando, se o inimigo está tirando o seu sono, está tirando a sua paz, o seu sossego, é porque tem algo grande derramado dentro de você. E você precisa liberar isso. Você precisa liberar isso. Você precisa renunciar a isso. Mas a Bíblia fala: examine-se a si mesmo. Você que vai ter que se examinar. Não é o pastor, não é o irmão, não é o irmão que vai apontar para você e dizer: ei, eu sei que você está em pecado. Essa autoanálise é sua, não é minha, é sua. Você que vai ter que fazer a análise. Você que vai ter que fazer. Porque a palavra diz que nós precisamos fazer essa autoanálise para nós não estarmos sob um mando de condenação. Se nós tomarmos a Santa Ceia, irmãos, comemos do pão, tomamos do cálice, de qualquer jeito, vai vir sobre nós condenação. Pastor, o que é isso? Isso é no mundo espiritual, irmãos. A palavra diz que muitos estavam fracos, outros mortos. Naquele tempo, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, não era esse pãozinho e esse suco de uva, pouquinho. Foi feito na festa da Páscoa. Então era uma festa, era uma verdadeira festa. Então o povo comia. A Bíblia fala que eles comiam até demais. Outros se embriagavam, um comia e não esperava os outros. Então nós precisamos discernir. Nós precisamos discernir. Nós precisamos nos alinhar com o Pai. O Pai te trouxe aqui hoje. Não foi só para ouvir a pregação. Foi para promover dentro de você um alinhamento com Ele. Amém. Um alinhamento, irmãos. Amém. Um alinhamento. Você vai renunciar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Essa vai ser a sua oração diária. Pai, me ensina a renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Me ensina a ser diferente. Me ensina a ter comunhão com os teus irmãos. Santa Ceia é isso, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo. E o corpo precisa de estar em comunhão para poder receber a ceia do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão. No dia de Santa Ceia, eu procuro orar mais, eu procuro jejuar, eu procuro estar, irmãos, meditando a palavra, os irmãos em sintonia, para que esse momento, irmãos, seja diferente. Para que esse momento haja a presença de Deus, irmãos. O Senhor é desejado, irmãos, mas Ele só se manifesta aonde Ele é desejado. Ele só se manifesta nesses lugares. Por isso muitos dizem que desejar das nações. E Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui para reconstruir algo que você perdeu. Algo, valores que você tinha que foram se perdendo com o tempo. Valores, irmãos, que nós temos, às vezes não se perderam com o passar do tempo. Mas o Senhor te trouxe aqui para você reconstruir. E outro ponto, a ceia aponta para o futuro, irmãos. Vamos ler lá Mateus 26, 29. Mateus 26, verso 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei um vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, é uma antecipação do grande banquete que nós teremos com Cristo. Isso é um simbolismo, irmãos. Nós estamos antecipando. Já pensou, irmãos, que alegria? Nós estamos reunidos com o Pai da glória. Amém. Nós precisamos ter essa fé, irmãos, de crer naquilo que está na palavra. Nós precisamos nos mover debaixo dessa fé. É essa fé que Deus espera de mim e de você, irmãos. Nós precisamos ter essa fé. E só para concluir, para nós passarmos para o momento de ceia, irmãos. O que é a ceia do Senhor, então? Primeiro ponto que nós falamos é um memorial do sacrifício de Jesus. Nós temos que lembrar disso aqui como um memorial. O sacrifício, do amor e tudo que Ele passou por nós. Outra questão, a
Nós precisamos entender que é um momento de reflexão pessoal e chamado ao arrependimento, irmãos. É um momento de reflexão e de chamada ao arrependimento. Esse é o momento. Reflexão que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Estou arrependido. Eu preciso fazer isso, irmãos. Mas não é só no dia de Santa Ceia, não. Você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa fazer uma autoanálise todos os dias da sua vida. Deus falou isso no meu coração. E não é só na Santa Ceia. Nós não precisamos ter medo de arrepender os pecados para tomar a Santa Ceia, não. Nós temos que arrepender dos nossos pecados para não pecar mais. Nós precisamos arrepender para não pecar mais. Nós temos que entender que o pecado é da condenação. Porque às vezes nós estamos insistindo em algo que Deus já pôs a mão e falou: ó, é desse jeito. E você consegue, continua insistindo. Aí vem a disciplina do Senhor. Muitas vezes a disciplina vem para poder te alinhar com os planos dele. Muitas vezes a disciplina vai tocar na sua casa, porque você não obedeceu. A disciplina toca quando a gente não obedece. A disciplina tocou Davi, tocou a sua família. A disciplina tocou Sansão. A disciplina tocou muitos homens de Deus, irmãos. Isso é até os heróis da fé, irmãos. Eles sofreram essa disciplina. Imagine eu e você, nós vamos sofrer também. Então nós não estamos imunes a essa disciplina do Senhor. Que nós possamos alinhar, irmãos. Outro ponto, a comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa comunhão com o corpo de Cristo. O corpo precisa estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Há uma igreja nova, uma igreja que foi plantada há pouco mais de 2 anos, mas nós precisamos estabelecer essa dinâmica dentro da casa de Deus, para que nós possamos crescer em unidade, em comunhão, e que não haja ofensas, não haja contendas, não haja palavras contrárias, que haja uma verdadeira comunhão. A igreja de Corinto, irmão, era uma igreja cheia de dons. Tinha apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores. Dons não faltavam. Mas quando a igreja se reunia, tinha muita briga, tinha muita discussão, tinha muita dissensão. Então nós precisamos estabelecer essa dinâmica, estabelecer essa comunhão. Que momento gostoso não ter na chácara do irmão Arnaldo. Todo mundo feliz, alegre, uma mesa farta. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Amém. Vai ter alguém que você às vezes não vai se identificar muito bem na igreja. Vai ter alguém, irmãos, que você não vai ter a mesma sintonia. Mas Deus quer salvar essa pessoa. Deus quer salvar essa pessoa também, irmãos. Então nós vamos precisar entender que nós estamos aqui por conta dele. Nós prestamos culto ao Senhor. Quando eu vejo o irmão falar: e aí, o senhor achou que o culto foi bom? Irmão, eu fico com medo. Porque todo culto ele é bom demais. Porque eu não presto culto aos homens, irmãos. Eu presto culto ao Senhor. Eu vim aqui para prestar culto ao Senhor. Nós prestamos culto a Ele. Então todo culto é bom. Se você falar que o culto está ruim, é porque você não entregou o seu melhor. Você precisa entregar o seu melhor a Deus. E a nossa esperança futura no retorno glorioso do Senhor, irmãos. Por isso que nós celebramos a Santa Ceia. Uma esperança futura no retorno glorioso do Senhor. Essa esperança não pode faltar em nós. Que Ele vai voltar, irmãos. Que Ele vai voltar. Eu creio que Ele está voltando. Então procura se alinhar com o Senhor. Se arrependa, peça perdão aos seus pecados. Eu te desafio hoje a participar da ceia do Senhor, irmãos. Não apenas como pão e bebê cálice. Lembre-se, reflita, reconcilie e renove a sua fé no Senhor. Renove a sua fé no Senhor. Renove a sua fé. Eu vou descer para a gente celebrar a Santa Ceia. E eu quero pedir aos irmãos, aqueles que estão preparados para ceiar,
se coloquem de pé. A única exigência que nós temos é que os irmãos sejam batizados nas águas. Eu queria pedir aqueles que vão cear que pudessem chegar mais aqui à frente, para ficar mais fácil para a gente distribuir o pão e o suco de uva. E eu creio, irmãos, que o Senhor está fazendo algo novo. Nós precisamos não somente nos colocar no lugar que Ele sempre quis que nós estivéssemos, irmãos. A nossa renúncia, a nossa obediência, irmãos, ela destrava muita coisa no espiritual. Todas as vezes que nós nos rendemos à direita de Jesus, todas as vezes que nós renunciamos, que nós obedecemos, algo acontece na nossa casa. Ontem eu fiquei feliz com o testemunho da irmã Luana, com a alegria que ela estava por ter sido batizada. Eu disse para ela que esse é só o começo nos braços do Pai. É só o início, irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, em 1 Coríntios 11, a partir do verso 24, diz: E tendo dado graças, partilhe e diz: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém. Glória a Deus. Chegaram? Sim. Obrigado, Senhor, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, derramou o seu sangue para que eu e os meus irmãos pudéssemos ter vida, Pai, vida eterna. Continua conosco, Senhor. Continua nos abençoando. Continua nos guardando e nos protegendo. Continua derramando sobre nós, Pai, a tua força, a tua misericórdia, Pai, a tua glória. Continua derramando sobre nós, Pai, o teu carinho, o teu amor. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor, Pai, através de nós, por meio do teu Espírito Santo, nos guiando, nos instruindo, nos dando Espírito aqui, Pai, eu declaro em nome de Jesus. O Senhor guardando o teu povo, o Senhor derramando sobre nós uma unção nova, uma unção de força, de coragem e de fé, uma unção de criatividade, que vai despedaçar todo mundo, eu declaro, em nome de Jesus. Derrame sobre nós o teu amor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Da mesma forma, irmãos, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Tomai o cálice, irmãos, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ainda na sua presença, Senhor, nós queremos dizer que temos plena consciência e gratidão, Pai. Sabemos que esse suco não se transforma no seu sangue, mas pelo mundo espiritual, segundo aquilo que o Senhor mesmo instituiu antes da tua partida. Fazemos em memória de Ti. Ah, Pai, como somos gratos por esse sangue derramado
Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos e nos rendemos diante da tua santidade. Perdoa, Senhor. Perdoa, sim, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Mas nós queremos também, Pai, nos humilhar e dizer: sustenta-nos, ó Deus. Nosso Espírito Santo, nós colocamos no madeiro a nossa carne, porque nós queremos viver, Senhor, as obras do teu Santo Espírito. Por isso nós confiamos, ó Deus, no sangue de Jesus. Que cada dia mais, Pai, nós possamos fazer esse memorial com a consciência de que o Senhor entregou, não só um pouquinho ou só uma gota, mas até a última gota, por amor a nós. E nós declaramos que essa mesa cura, nessa mesa há pão, nessa mesa há vinho, e nós te amamos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Eu quero pregar a bênção apostólica, que é paz em Cristo, irmãos. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com vocês. Eu desejo declarar em nome de Jesus a melhor semana das nossas vidas. Eu declaro nós e nossa casa vivendo os sonhos, planos e projetos de Deus. Eu declaro um tempo de velocidade na sua vida. Eu declaro que você agora não vai mais andar debaixo do colo dos homens. Não. Você vai viver no carinho de Deus. Você vai viver no tempo de Deus. Aquilo que você não cria, aquilo que você não sabia que existia, aquilo que você não via, aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração do homem. É isso que o Senhor tem na sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, você avançando e vivendo o novo de Deus. Assim nós oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.